meu nome é Emanuel, eu hoje sou professor da unidade de Birité, da UENG Unidade de Birité. Eu nasci em Belo Horizonte mesmo, mas passei toda a minha infância, minha vida inteira na verdade, né? Em Santa Luzia, na periferia da região metropolitana. E eu acho que a gente começa a ser biólogo quando a gente começa a se apaixonar pela vida, pela diversidade da vida no planeta. Então acho que o fato de estar vivendo, sempre ter passado a infância na periferia, né, contato com uma zona quase rural, isso me fez escolher esse caminho também, né? Então me formei em biologia na UFMG, na UFMG eu fiz o mestrado em ecologia, e nesse período do mestrado eu trabalhava ainda com insetos, com ecologia de insetos, em reflorescimento da Amazônia. Eu comecei a me envolver mais com os movimentos de agricultura urbana em Belo Horizonte, e isso me fez então mudar de área de pesquisa, de atuação, e fui fazer o doutorado na Unicamp no programa de Ambiente e Sociedade, no NEPAM. E aí, desde então, desde 2009, eu tenho me dedicado a pesquisa, extensão em etnoecologia, ou seja, em pesquisa sobre os saberes tradicionais, sobre as ecológicas tradicionais e a diversidade de formas de produção social da natureza e cultura, né, tanto nas zonas rurais quanto urbanas. Em 2012, né, eu estava quase finalizando o doutorado, ia acontecer então um concurso para a Fundação Helena de Spoff. Então, naquele momento, no estado de Minas, a gente tinha os cursos superiores, né, as graduações na UENG, da Unimontes, e na Fundação Helena de Spoff desde 2002. Né, a Fundação Helena de Spoff era uma fundação do estado, já era estadual, mas tinha se criou o ISEAT, que é o Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira, e oferecia 5 licenciaturas. Né. Em 2009, era uma parceria público-privada. Em 2009 eles entram em falência, e aí a partir de um TAC, com o governo do estado e o Ministério Público, ocorre a estadualização desses cursos, e em 2012 ocorre o concurso então já era a mesma carreira. Em 2012 ocorre o concurso da fundação, então eu mais 57 pessoas entram para a Fundação Helena de Spoff nesses cursos, só que no final de 2013 já há a incorporação, né, desses cursos para a UENG, então a gente passa a fazer parte do corpo de docentes da UENG, no mesmo processo que houve incorporação de outras fundações, e o nosso caso é um pouco diferente porque a gente já fazia parte do corpo de docentes efetivos do estado, né? E aí a gente começa a construir a história da unidade de Birité, então um pouco diferente da realidade de outras unidades da UENG, né? Quando eu entrei na UENG, né, eu tive a oportunidade, né, de começar a desenvolver atividades de extensão e de pesquisa que justamente que dialogavam, né, de alguma forma essa visão de uma forma de viver com uma forma de produzir o ambiente, né? E aí nessa minha entrada na UENG de Birité eu conheci o Caipora, né, conheci o Emanuel, e desde então a gente tem produzido projetos em conjunto. Assim. O Caipora é um grupo de pesquisa, o Caipora é Laboratório de Estudos Bioculturais, né? É coordenado por mim e pela professora Mariana, do Departamento de Ciências Humanas, de Educação e Ciências Humanas, da área de Antropologia. E a nossa temática comum, então, ela da Antropologia, eu venho da Biologia, mas a gente tem construído um diálogo, eu acho, rico, né, nesse período, para outras formas de pensar a relação natureza e cultura, especialmente na zona urbana, né? E tomar isso como objeto tanto de pesquisa quanto de ensino e extensão. Então a gente tem uma série de trabalhos junto a comunidades tradicionais na cidade, então carroceiros, raizeiras, agricultores urbanos, ciganos, povos ciganos, quilombolas. E na região da Serra do Cipó a gente tem iniciado um trabalho, que é um projeto específico de extensão, que é o Memórias da Terra, né? Esse projeto Memórias da Terra, na Serra do Cipó, é um projeto aprovado pelo PROESH, foi o último edital que ocorreu em 2015, né? E ele visa a elaboração, junto com 12 comunidades que fazem parte de uma associação, a Associação Amanu, 12 comunidades rurais, a elaboração de protocolos comunitários e bioculturais. São documentos que esse processo de construção desses documentos é de registro dos modos de vida, dos saberes tradicionais, mas mais do que isso também uma reafirmação de modo de vida e de defesa dos territórios e dos direitos identitários dessas comunidades. Então esse projeto está no início, a gente está fazendo os mesmos trabalhos de campo, mas ele vai envolver então oficinas comunitárias, a elaboração de mapas da comunidade, então um processo extremamente participativo.
Então, o nome do projeto Memórias da Terra é Ações para a Salvaguarda do Patrimônio Biocultural na Serra do Cipó, né? Eu acompanho, assim, eu trabalho na Serra do Cipó pelo menos desde 2009, então uma parte do meu doutorado foi numa comunidade quilombola na Serra do Cipó, a comunidade do Açude, e também, a partir daí, um diálogo com outras comunidades da região, né? E essas 12 comunidades que fazem parte do projeto são da Associação Amanu, que é uma associação que tenta promover a agricultura familiar como forma de convivência com o cerrado. Então, na verdade, não é uma associação que tenta valorizar as formas de saber e fazer dessas comunidades e também abrir possibilidades ou demonstrar possibilidades de permanência dos jovens no campo, né? Então, dessa valorização da vida, do modo de vida no campo. E a questão central, o elemento central desse projeto é a elaboração do que então chamamos de protocolos comunitários bioculturais. Os protocolos comunitários bioculturais são ferramentas políticas, né, que visam garantir direito às comunidades. Então esses protocolos, e aí o protocolo comunitário biocultural, que a gente vai estar em processo de construção na Serra do Cipó, ele visa construir ou registrar um pouco da memória e da história dessas comunidades com o cerrado naquela região, então os modos de produção, as sociabilidades, as expressões culturais, as festas, e também, e mais importante ainda, que as próprias comunidades estabeleçam, olha, quais são os nossos horizontes de futuro, o que a gente deseja para esse território. Na Serra do Cipó, um dos principais, nessa região especificamente, um dos principais desafios para as comunidades é o processo de especulação imobiliária. Então, há uma tentativa de parcelamento do solo, né? Então, a Serra do Cipó é uma região turística, né, histórica. Essa região da Jabuticatubas é uma região que ficou à margem desse processo de expansão do turismo desenfreado, em que se concentrou mais numa região de Cardeal Mota, o centro mesmo, o epicentro da Serra do Cipó, mas nos últimos anos há um processo intenso de estabelecimento de grandes condomínios, que tem impacto nos modos de vida e nos direitos daquelas comunidades, né? Então, nesse caso, não é um mega empreendimento, uma hidrelétrica, uma barragem, mas é o capital organizado também chegando naquela região e mudando as relações sociais, mudando as possibilidades de acesso à terra e de manutenção dos modos de vida. Esse projeto é um projeto que também traz informações, né, sobre como essas práticas locais de vida, de existência e de afetos, né, com o ambiente produzem o espaço em que eles vivem e as relações que eles têm com a natureza, né? Então, acho que do ponto de vista acadêmico, ele traz essa contribuição, né, de reconhecer, né, como esse universo está estruturado. E do ponto de vista das comunidades, né, é como o Emanuel tinha colocado, ele é um instrumento ele é uma ferramenta política também, né, principalmente no contexto onde eles vivem, né, de extrema especulação imobiliária, um apelo turístico muito forte também associado à região da Serra do Cipó. Esse projeto ele já parte de uma organização que essa comunidade já tem construído desde 2008, pelo menos, com essa associação Amanu, né? Então, a nossa tentativa de contribuição é que elas façam esse registro e esse protocolo, esse documento, ele seja mais um instrumento para elas usarem politicamente nos espaços de negociação, seja na revisão do plano diretor, seja na negociação com o Ministério Público, com outros agentes e outros vetores de impacto que possam chegar, como mineração, enfim, né? Que há interesses também, né, naquela região de mineração e outros megaprojetos, né? E não só esse documento final, mas o próprio processo de construção a partir das oficinas comunitárias, a partir da construção coletiva de mapas da linha do tempo das comunidades, isso também é um processo de empoderamento dessas comunidades, sobre a sua própria história e da importância dos seus saberes tradicionais para a construção de outros modos de vida, né, que se contrapõem ao modelo urbano industrial, que é tão predatório tanto para a natureza quanto para as culturas locais. De alguma forma, esse projeto que ele já contou um pouco para vocês, como funciona e tudo, ele tem muito a ver com uma série de estudos recentes também que justamente tentam reconhecer, né, de que forma essas comunidades indígenas, tradicionais, quilombolas, produzem relações de cuidado com o ambiente, né, e qual o produto disso. Nessa região específica, o produto disso é uma agrobiodiversidade manejada, são regiões de manejo mais interessantes do que o manejo realizado pelo agronegócio e tudo, né? Uma das potencialidades desse projeto, dessas pesquisas que a gente tem realizado, é de promover a abertura do pensamento também dentro da universidade. Então é preciso que a gente crie outras formas de produção de conhecimento, a gente não fique tão preso ao modo colonial de fazer ciência.
cada vez que as pessoas sentem os seus saberes reconhecidos, não validados, né? Não porque a gente tem que validar nada, mas reconhecidos dentro do espaço da universidade, é uma vitória muito grande, né? Então, no caso Memórias da Terra, né? Embora está no início ainda, a gente vê o interesse das comunidades em realmente participar desse processo e a gente espera que a construção desses protocolos fortaleça elas nessa luta. A gente vive no país um momento extremamente delicado, né, de ascensão dos fascismos, de tirada de direitos. Então acho que a gente acredita que é ainda mais importante que a universidade esteja em constante diálogo com os movimentos sociais, com os movimentos populares e com as comunidades e povos tradicionais. E aí a nossa perspectiva dentro desse projeto é muito dessa comunicação, né, dessa ponte que de alguma forma esse projeto pode criar entre o conhecimento que eles têm sobre o ambiente, né, e como esse conhecimento pode se fazer presente também no contexto da universidade. A gente pensa muito nessa perspectiva, né, de uma ponte, né, do saber tradicional e do conhecimento científico, mas não no sentido de colocar os dois no mesmo patamar, mas pensando que esses conhecimentos que são tão variados sobre o meio, né, eles precisam ser levados a sério, né, e a gente precisa conhecer, né, então acho que o projeto também é uma forma de dar visibilidade, né, para essa outra maneira mais cuidadosa de se relacionar com o ambiente. A princípio eu achei uma ideia muito interessante, ainda acho, e agora eu acho mais bonito ainda porque eu tive contato com as pessoas que a gente está estudando lá. E é muito bonito você chegar e ter o pessoal lá totalmente receptivo e você aprender sobre a cultura, a forma de vida, a tradição, como que eles veem a natureza, porque a nossa ciência ela é uma ciência que marginaliza outras ciências mesmo. O conhecimento válido é somente o ocidental. E não, e você vê que tem outros povos que também lidam bem com a ecologia, com a biologia, e que esses conhecimentos, esses saberes podem ser passados para complementar também o conhecimento ecológico, as relações humanas com a fauna, a flora. Acredito assim que essa uma vivência nessa região, né, e também uma série de leituras que dialogam justamente com o modo de vida, com a produção da natureza, né, justamente o que inspira esse tipo de projeto e que de alguma forma também mostra pra gente que no mundo que a gente está vivendo, né, onde esse desgaste ambiental é enorme, né, mostra justamente como existem uma série de outras populações que nutrem com o ambiente uma relação de extremo cuidado, né, e acho que isso é inspirador também para todos nós. É muito importante e também muito gratificante, tanto para a formação profissional como biólogo, de você saber acrescentar outros saberes na sua formação, e tanto como pessoal também, porque você realmente se transforma, você conhece o jeito simples, você aprende a dar valor às coisas simples e isso é muito gratificante e importante, acho que na formação de qualquer pessoa.